essa palavra desde que somos bem pequenininhos, né? Mas temos direitos também. E esse assunto é complicado, né, gente? Dizem que o cliente tem sempre razão, mas às vezes dá uma dor de cabeça a gente conseguir uma troca ou um ressarcimento de um produto, por exemplo. Direitos do consumidor, portanto, é o tema que dialogaremos no programa de hoje. E eu recebo de forma remota o advogado Lucas Uemura. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Daniela. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, quero lembrar que quem estará conosco mais uma vez hoje é a Ana, tradutora de Libras. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Ana. É a TV Câmara de São José dos Campos, prezando pela acessibilidade e com conteúdo 100% traduzido em Libras, viu, gente? O que é muito importante, dar essa acessibilidade, né? Bom, Lucas, vamos então começar aqui o nosso diálogo, o nosso bate-papo. É exatamente isso, né? É muito comum a gente ouvir que nós temos os direitos, mas também temos os deveres. Como fazer um bom consumidor, né? Como a gente ter noção, ideia também dos nossos deveres? Então, todos nós somos consumidores, né? A gente acorda, utiliza serviços de energia, serviços de água, e todas essas relações são de consumo. Nós, como cidadãos, é essencial a gente agir como boas pessoas médias. Ou seja, um bom consumidor nada é mais do que uma pessoa comum, uma pessoa que tem seus direitos e tem que respeitar o direito do próximo. Isso Uhum. nos torna cidadãos e realiza o bom convívio da sociedade, porque todos nós também geramos valor para a sociedade, trabalhamos, e assim como somos consumidores, o prestador de serviço, ou o vendedor, ele também é, né, uma pessoa, um indivíduo que, que as pessoas também, né, realizam, erram, e é perfeitamente, né, cabível uma simples conversa para reparar eventuais danos. Sim, sim. E, Lucas, como que os direitos do consumidor, eles são, primeiramente, definidos, né? Tem uma legislação brasileira para isso? Como que é? Deixar de uma forma mais didática para o pessoal de casa entender, assim, brevemente. Perfeito. Todas as pessoas são regidas pelo Código Civil, que é uma norma geral perante de forma federal. Agora, o Código do Consumidor, ele é uma lei especial, a lei número 8.078 de 1990, e ele é uma dádiva, tá, para os cidadãos, para os consumidores, justamente porque o sistema jurídico, considerando que a pessoa consumidora é hipossuficiente em uma relação negocial com algum prestador de serviço ou vendedor de produtos, ele tem direitos especiais para que o seu, o seu direito, né, suas garantias sejam preservadas. Então, em um eventual processo, por exemplo, através do direito do consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova, justamente porque, como um consumidor, né, uma pessoa mediana, ela não tem todos os meios para criar provas, né, para garantir seu direito seja exercido. Uhum. Agora, uma empresa se presume, né, que ela tem instrumentos, meios financeiros para criar todos os meios de prova e poder ter uma certa prevalência sobre os direitos do consumidor. Justamente é por isso que o consumidor é respaldado por essa lei especial. Sim. E, Lucas, é primordial que o consumidor ele procure informações, né? Porque quanto melhor, né, maior munido de informações a pessoa tá, mais fácil ela vai conseguir resolver a situação, ir nos locais certos, né? Porque às vezes você sai rondando, fala com um, fala com outro, é aquela dor de cabeça. Realmente são situações chatinhas, né, de se resolver. Então essa educação, buscar informação é fundamental. Perfeito. As pessoas precisam
entender, né, que como consumidoras, elas precisam ter, né, determinados cuidados justamente para não embarcarem, né, em problemas, serviços duvidosos, produtos diferentes, né, do que é oferecido. Então, uma forma de você fazer uma filtragem prévia, né, e obter um bom serviço e um bom produto é através de análise de, por exemplo, análise de avaliações em Google Maps, ou até mesmo Instagram, buscar o nome da empresa junto ao Procon, ou até mesmo, e principalmente, né, hoje em dia, o Reclame Aqui, que é uma plataforma online que reúne, né, reclamações de consumidores. Uhum. Sim, a gente está falando da informação, né? O quão é importante você ter acesso às coisas para que você não seja enganado, consiga resolver as coisas da melhor forma possível. E olha só, você aí de casa conhece, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor? Nossa equipe foi às ruas e questionou os munícipes se eles estão por dentro. Já teve sim, alguns eu lembro, outros não. Mas já tive no Procon, que você compra o chip, daí eles pedem, falam, né, que não vai cobrar e acaba cobrando. E tem um caso também que da uma loja que a minha mãe foi, a gente foi, faz o cartão, a gente fez o cartão, não tem anuidade. Daqui a pouco começou a chegar fatura para minha mãe pagar. Minha mãe falou assim, foi lá, reclamou, daí falaram que cancelaram, voltou em casa, daqui a pouco outro mês de novo, cobrando de novo, minha mãe voltou de novo lá para brigar. E agora, até agora não chegou mais nada não, graças a Deus, né? Conheço sim. Eu nunca tive que acionar. No nosso mês passado, mês de fevereiro, eu tive um problema com a minha academia, na qual eu fechei um contrato no valor de R$ 109,90, depois eles queriam me cobrar R$ 149. Primeiro eu tentei conversar com eles, né, na recepção, como não houve interesse da parte deles, eu tive que conversar com pessoas superiores. Eles me tornaram o valor, então não precisei acionar o Código de Consumidor. Olha, eu não conheço, mas eu já tive problema sim com essas seguradoras, essas associações aí. Eles prometem uma coisa da qual eles não cumprem, né? Eu já tive problema com guincho, de ter feito uma reativação em uma delas. E aí quando eu precisei do guincho, estava em São Paulo, meu carro deu uma pane elétrica, eles não fez a reativação e estavam me cobrando o valor da mensalidade. Conheço, mas eu não chego a me aprimorar sobre e também nunca cheguei a praticar também, nunca utilizei. Uhum. É isso aí, gente, o pessoal falando, né? A maioria contando alguma situação que já viveu. É quase impossível alguém que não tenha tido algum problema ao menos uma vez, né? Seja com operadora de celular ou então problema com água e luz, que é uma coisa também bastante recorrente. Daqui a pouco o diretor do Procon vai conversar com a gente também sobre as principais reclamações. Lucas, tá aí a gente vendo, muitas pessoas não conhecem ou conhecem, mas não a fundo, né? Ainda tem essa dificuldade de, na hora que acontece o problema, chegar e resolver. E é um processo também muito burocrático, né? A gente ainda precisa avançar nisso para conseguir resolver alguma situação. São muitos detalhes, muita burocracia ainda. Perfeito. Como a gente viu, né, todo mundo é sujeito a problemas e serviços, produtos defeituosos, e uma forma das pessoas estarem cientes, né, dos seus direitos, dos dispositivos normativos, é justamente através da lei, né, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, é presente, né, uma barreira visível justamente porque uma lei, ela é um papel branco cheio de letras, né, mal tem espaçamento, então às vezes isso pode tornar um tanto inacessível às pessoas. Então, o que eu acredito, né, uma maneira mais palpável, mais empírica das pessoas terem contato com o direito do consumidor é através de matérias, vídeos, canal do Procon, até mesmo conteúdo de advogados. Muita gente, né, acaba acessando conteúdo de TikTok, alguns conteúdos duvidosos, mas eu recomendo, né, geralmente algum órgão administrativo ou até mesmo advogados, o conteúdo deles. E
obviamente, as pessoas podem procurar, né, livremente sobre os seus direitos. É isso, tá certo. Bom, eu quero apresentar agora quem está aqui conosco também é o José de Mello, que é o vice-presidente da ACI, a Associação Comercial e Industrial aqui de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo, José de Mello. Eu queria te perguntar, como que vocês da ACI, como que é essa relação com os lojistas, né, com os empresários, empreendedores, como que vocês dialogam sobre essa questão, né, do direito do consumidor? Obrigado, Dani. Muito bom estar com vocês aqui. Bom, a Associação Comercial, ela trabalha não só para o empresário, como também para o consumidor, né? Então, a gente tenta, com uma série de cursos, treinamentos, a gente trabalha uma série de rodadas de negócios também, atraindo tanto consumidores quanto lojistas, ajudando no vitrinismo, né, como fazer uma vitrine, ajudando no diálogo com o cliente, como manter o cliente. E agora, recentemente, trabalhamos também numa plataforma de e-commerce, para poder ajudar, né, as pessoas não só a vender seus produtos, né, mas também o consumidor chegar nas páginas da ACI, né, das páginas eletrônicas, e poder também acessar esses produtos. Então a gente faz todo esse trabalho que é justamente para modernizar, Sim. né? O pessoal às vezes tem uma loja e não consegue ir para frente. Eu acho que hoje, por exemplo, o e-commerce com respeito ao consumidor é muito importante. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, exatamente. Eles têm que entrar justamente para isso, né? Então, Sim. a gente ajuda bastante mesmo nesse ponto, é muito importante para nós. Legal, e é um trabalho 360 mesmo, né? Bom, a gente vai para um rápido break, mas fiquem com a gente, porque já já a gente retorna para continuar falando sobre este assunto de interesse público, né? Que é o direito do consumidor. Já já, fiquem com a gente. De volta com diálogos. E vocês sabiam que dia 15 de março é o Dia do Consumidor, gente? É isso mesmo, tem uma data específica para isso. E a Caroline Silva está então no Procon e conversa com o diretor da entidade, não é mesmo, Carol? Sejam muito bem-vindos os dois. Oi, Dani, tudo bem? O Dia do Consumidor é muito importante para a pessoa entender qual que é o direito dela como consumidor mesmo, né? E para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar com o Alexandre Campos, ele é diretor aqui do Procon de São José dos Campos. E para começar, eu já vou fazer a pergunta, qual que é a importância do dia 15 de março, né, do Dia do Consumidor? Nós entendemos que a importância para o consumidor é a sua orientação. Ele exercer depois o poder de cidadania, saber dos seus direitos, para depois ele fazer um consumo tranquilo, né, sem ter nenhum problema de relação de consumo, fornecedor e consumidor. E qual que é o trabalho do Procon? O trabalho do Procon é proteção, né, como o nome já diz, do consumidor. Toda a relação de consumo tem o empresário, né, tem o microempresário e tem o consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele foi feito justamente para proteger aqueles que consomem. Nós todos, né, de fato. E quando que a pessoa deve contatar o órgão, né? E por que também? Assim, quando que ela deve procurar? Quando ela se sentir lesada, por exemplo, ela foi ao comércio e comprou uma coisa que quebrou. Né, deu um vício ou então um defeito. Primeiro, é interessante ela procurar o saque da empresa, né, verificar se há possibilidade de troca ou se há possibilidade de conserto naquele produto, nesse caso específico, e não havendo um acordo com essa empresa, ela vem até o Procon e a gente abre a reclamação. E agora falando sobre as áreas que mais tem reclamação, você tem um top 5 aí para a gente de quais mais recebem reclamação aqui no Procon? Sim, normalmente são as concessionárias, as de água, de telefonia, de luz, ou então os bancos. Os bancos também a gente tem bastante reclamação aqui. E para ficar mais fácil quem está em casa, você pode falar um passo a passo para a gente de como abrir uma reclamação tanto aqui presencialmente, quanto também na internet, o que a pessoa precisa trazer aqui? Isso, nós temos o Procon Digital de forma online, que está no site da Prefeitura, e temos o presencial, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, aqui no endereço do Procon, aqui na Paulo Setúbal, 220, de segunda a sexta. Né? E aí tem que trazer comprovante de residência, um documento com foto, né? E aí, isso, por exemplo, é uma conta de luz que quer reclamar. Traga essa fatura para a gente poder abrir a reclamação.
Muito obrigada, Alexandre. E mais uma vez, frisando aqui o que ele já disse, Dani, é muito importante a pessoa, o consumidor que está em casa, aí, procurar antes a empresa com quem ela tem assim, a reclamação. Porque vai que ela consegue resolver no saque, ela não precisa vir até o PROCON, então é importante ela fazer esse primeiro contato aí com a empresa, né? Volto com você no estúdio. É isso, Carol. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Diálogos. José, vocês têm um trabalho integrado com o PROCON também? Ou realizam palestras, um tipo de mentoria com os lojistas também sobre isso? Como que é a relação de vocês? É integrada? Sim, o PROCON para nós, o PROCON de São José é eu diria que é um dos mais municipalizados que existem. Então, o PROCON trabalha bem nas bases das lojas e dos consumidores da cidade, né, com os problemas da cidade. E a CEI, sim, tem um contato muito bom com o PROCON. Nós fazemos aí, por exemplo, nós fazemos às vezes uma mediação, né, porque é bom evitar um problema jurídico, né? O PROCON também nos procura para que a gente possa fazer uma mediação perante o lojista. Ou, por exemplo, não acha loja eletrônica, vê se ela é sócia da CI e a gente pode ajudá-los aí nesse equilíbrio, né? Tem vezes que não há possibilidade. Nós também temos uma assistência jurídica que também pode ajudar o consumidor e o lojista a chegar num acordo. Quer dizer, para nós é importante mesmo esse trabalho do PROCON. Temos sim um posicionamento não só, somos próximos fisicamente também, né, a CI aqui no centro da cidade, e a gente acha que o trabalho é importante. As lojas que têm tido menos reclamações, também de alguma forma são premiadas pela CI, ou com um curso ou com um treinamento específico, tá? Então, isso também a gente monitora essas lojas com problema. Hoje, a loja que não realmente dá problema ou o proprietário que não atende bem, ele vai sair do mercado, não tem condição. Então, a gente está lá para orientar, para não deixar sair do mercado e em parceria com o município e com o PROCON. Até porque, né, Melo, além de um bom preço que o consumidor ele procura, o atendimento também faz toda a diferença, né? Exatamente. Tem um exemplo que eu vou falar rapidamente aqui. Uma empresa de carros lançou um veículo e uma marca nova nos Estados Unidos, né? E para fixar essa marca deram uma garantia excepcional. E essa garantia, ela se estendeu com o tempo para as outras marcas concorrentes. Quer dizer, quando você trata... E essa marca cresceu, né? Claro, essa aqui começou lá com esse projeto. Então, o lojista, ele tem que sim tratar muito bem o consumidor, ajudar o consumidor em todas as coisas, trocar o produto quanto necessita, tanto no mercado físico quanto no eletrônico. Se o produto dá um problema, não ficar com aquele negócio, não, eu não quero te ajudar, ou então eu não vou te atender. Quer dizer, isso tudo a gente orienta e tem que ser orientado. Por quê? Senão ele vai sair do mercado logo, né? Sem dúvida, tem de fidelizar o cliente, né? Tem um atendimento também bastante humanizado, que cada vez mais os consumidores estão procurando por isso também. Preço é importante, mas não é só isso, né? Bom, agora eu quero chamar a repórter Tamires Vick, que está sempre com a gente, já virou sócia aqui do Diálogos. Tami, você está com um economista, é isso mesmo? Um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado também é em relação aos preços, né? Às vezes tem muitas promoções e tal, exorbitantes, a gente tem de tomar cuidado com isso, tem de desconfiar sempre. Perfeito, Dani, com a sua colocação. E é sempre um prazer aqui para mim estar no Diálogos da Cidade, oi para você e para todo mundo acompanhando agora a TV Câmara São José dos Campos. E é isso mesmo, eu estou aqui agora com o professor Guaraci, economista. Guaraci, muito obrigada por vir, viu? Sempre tem informações muito importantes para a gente. E Guaraci, a Dani estava falando então sobre, né, o Dia do Consumidor que está se aproximando e a gente tem essa questão, né, de estar sempre alerta a esses momentos com a nossa vida financeira. Então, fala pra gente algumas dicas, né, que o consumidor precisa nesse momento. Então, chegando promoções, ofertas, até tem uma diferença, né, entre essas palavras? Sim, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, a Tamires e a toda a equipe. Bom, o Dia do Consumidor é um dia para nós lembrarmos que existem muitos direitos que nós temos que observar. Com a relação à parte financeira, à parte econômica, é uma relação de consumo. O consumidor ele tem que ficar atento, primeiramente, se ele está fazendo uma compra
de promoção, se ele está fazendo uma compra normal. O que é uma compra normal? Tudo que tiver em oferta é uma compra normal, não tem vantagem. Já uma compra promocional é uma compra que tem vantagem, essa vantagem tem que estar explícita, o Código de Defesa do Consumidor prevê isso, então ele tem que saber que vantagem ele está levando, né? Se é mais quantidade pelo mesmo preço, se ele tem um desconto. E uma vez que ele decida se ele vai comprar um item A ou item B, na hora de fazer todos os cálculos, se ele vai comprar isso à vista, ou parcelado, ou financiado, ele deve perceber se realmente não tem nada embutido, né? Porque muitas vezes se fala, são 2, 3, 4 vezes sem juros. Juros não tem, mas ele tem taxa de abertura de crédito, ele tem taxa de boleto, ele pode ter umas taxinhas embutidas nesse preço. Então, o valor final tem que ser aquele da compra, né? Qualquer coisa além disso ele tem que questionar, porque infelizmente a gente percebe que existem práticas que estão um pouco ocultas aí e não são adequadas. Perfeito, Guaraci. Você falou uma coisa que eu achei bem legal, que é essa questão de quando tem uma promoção, os valores, né? Então, assim, o que o consumidor ele está ganhando precisa estar ali escrito. E muitas vezes a gente não vê isso acontecendo, né? Sim, e eu tenho certeza que o comerciante muitas vezes ele não faz de má fé, é por desconhecimento mesmo. Então, se ele vai fazer um item como uma promoção, uma ponta de estoque ou algo do gênero, tem que estar bem claro o que é a vantagem. É um desconto, é um valor, é um percentual, é alguma condição em que ele leva 3 e paga 2. Essas coisas têm que estar assim, escritas, não pode ser divulgado de uma outra forma, para que ele possa ter certeza daquele benefício que ele vai ter. E uma coisa muito importante, se você já conhece o estabelecimento com o que você está negociando, é mais fácil. Mas hoje em dia nem sempre isso é possível, a gente compra pela internet, a gente compra de outras formas. Então, sempre consultar a reputação desse estabelecimento. Entrar nas redes sociais, olhar as avaliações daqueles que já tiveram relação de consumo, para ficar alerta, porque, de repente, ele pode se beneficiar de um erro de alguém. Já aconteceu e ele evita um erro com ele também. Perfeito, uma dica valiosa. E, professor, você também estava falando para mim aqui nos bastidores sobre a questão dos cartões de crédito, né? A população também precisa ficar atenta com isso. Sim, hoje nós temos uma modalidade muito útil que é o Pix. Mas o Pix ele é instantâneo, né? Como o nome diz. Agora, se ele precisar fazer uma compra usando cartões de crédito, ele tem que ter uma tranquilidade de fazer uma compra que ele possa cumprir na data do vencimento sem entrar no rotativo. O rotativo ele é muito alto, a taxa de juros é muito alta. Então, evitar ao máximo esse parcelamento de fatura e conhecer também quais são as opções que ele tem de cartão. Porque hoje, as pessoas não conhecem, mas existe um comparativo no site do Banco Central, né? Banco Central do Brasil, bcb.gov.br, em que ele pode comparar as taxas dos cartões em vários bancos. E quando a gente compara, a gente assusta, porque muitos bancos comerciais que a gente vê muito uso tem 9% de taxa ao mês e outros têm 20%. Então, é mais o dobro. Se ele não consulta, se ele não compara, ele não tem a capacidade de fazer uma boa escolha. Perfeito, professor Guaraci, muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai voltando para o estúdio. E Dani, a gente continua por aqui. Se você tiver mais alguma questão, é só mandar para a gente. Tá joia, Tami. Obrigada. Agradeço ao Guaraci também. No próximo bloco, com certeza, vocês vão retornar com a gente. Bom, quero voltar agora para o Lucas. Lucas, essa questão, né, de cartão de crédito, dos preços abusivos ou descontos também que a gente tem de tomar cuidado, realmente tem de pesquisar mesmo. E como que é a legislação para poder punir essas práticas abusivas, né? A gente sabe que é uma briga constante, a gente sempre fala sobre isso, os veículos de comunicação, mas a gente sempre vê, né, práticas abusivas ainda. Como que é a fiscalização nesse sentido? Perfeito, Daniela. Quanto a práticas abusivas em questão de ofertas, o cliente, ele obviamente tem o seu direito de ter a sua oferta oferecida cumprida. Ou seja, se ele tem um valor que está em 40% de desconto, esse valor é absolutamente normal e possível ser feito
essa oferta. O que é possível, né, aliviar para as empresas, digamos assim, é quando há alguma uma forma discrepante de precificação. Por exemplo, um produto, um iPhone de R$10.000 que vai para R$1.000. Obviamente, isso é um erro humano e é possível a empresa, né, se desincumbir da obrigação, porque foi um erro humano. Agora, quando é uma promoção de alta abrangência, que a empresa usa isso justamente para capturar consumidores, essa situação é completamente ilegal e é perfeitamente possível o consumidor requerer para a empresa cumprimento da oferta e, caso seja descumprido, o seu dinheiro de volta, assim como, né, sempre reclamação no PROCON, justamente pela oferta descumprida. E, além disso, né, possivelmente entrar com uma ação judicial justamente para que seja cumprido essa oferta do produto e que ele tenha, né, a sua oferta cumprida. Então, as empresas não podem simplesmente criar ofertas para atrair consumidores, né, para o seu sistema, para o seu portal e, posteriormente, se desincumbir, né, dessa oferta. Então, o consumidor ele tem o direito ao cumprimento da oferta. É isso aí. A gente vai para mais uma pausa, a última de hoje, hein? Mas é bem rapidinho, portanto, fiquem com a gente, porque o Diálogos volta já já. De volta com o Diálogos. E, gente, às vezes nós falamos sobre os direitos do consumidor e mal sabemos que há várias leis relacionadas com o assunto, tanto na esfera municipal, estadual e federal também. Olha só, em São José dos Campos, por exemplo, a lei número 9.721 obriga os estabelecimentos comerciais aqui do município que utilizam caixa registradora com monitor, né, aquele computador, e que eles devem posicionar a tela do computador de uma forma visível para que o cliente consiga acompanhar todos os lançamentos, todos os preços dos produtos, né, para que não tenha nenhuma alteração ou algo do tipo. Às vezes também um produto ele tá um preço na vitrine, aí a hora que você vai pagar é outro, então é bom sempre ficar atento também. E uma outra lei, que é a 9.610, até a gente está colocando na tela, caso você tenha dúvida, queira pesquisar mais sobre o assunto, institui no calendário oficial do município a Semana Municipal do Consumidor, que é comemorada na semana do dia 15 de março. Não é mesmo, Melo? E vocês, inclusive da CI, fazem uma programação especial, intensificam as informações, tanto para lojista e consumidor nesse sentido? Sim. Bom, o dia 15 é muito importante, ele foi criado nos Estados Unidos em 1962, porque existia um boom econômico, né? E as empresas grandes estavam vendendo qualquer coisa para o consumidor. Então, o governo naquela época decidiu, não, vamos proteger o consumidor e vamos fazer um dia que é o dia 15. Esse dia foi evoluindo, virou o Dia Internacional do Consumo, depois virou a semana, veio para o Brasil, há uns 10 anos atrás começa a pegar impulso, principalmente na internet. E, claro, a Associação Comercial, ela tanto na questão do Black Friday, né, que depois virou Black Week, enfim, e também na questão da Semana do Consumidor, no Dia do Consumidor, ela tem preparado matérias, inclusive jornalísticas, para que a gente possa divulgar essas semanas e fazer com que elas possam pegar aqui no comércio de São José dos Campos. Para você ter uma ideia, em 2022 para 2023, o aumento de vendas na Semana do Consumidor foi de 20%. Quer dizer, isso é uma alavancagem que quase não se vê em outras datas comemorativas. Já para esse ano, de 2023 para 2024, espera-se valores de 6% a 10%. É um pouco mais moderado, mesmo assim é um crescimento robusto, né? A gente vê as empresas contratando, a gente vê estoques bons, estoques que vêm também às vezes do fim do ano, né? Uma geração de emprego e renda, tudo isso ajuda a que essa semana ela entre no ar. Então a Associação Comercial tem fomentado muito isso. Às vezes tem lojas aí
que nem sabe, nossa, Semana do Consumidor, pô, vou aproveitar. E começa a fazer algumas ofertas, enfim, o mês de março é o mês do consumidor mesmo e isso vai pegar tranquilamente aqui no Brasil, e em São José dos Campos. Sim, é importante, né? Porque a gente vem também de um início do ano que muitas pessoas têm muitas contas, então acabam não gastando. E é interessante também que os lojistas utilizem estratégias a fim de movimentar essa economia, né? De fazer o consumidor comprar. Melo, a gente falou do Procon também, e as lojas, só reforçar, não sei se todas, mas muitas lojas hoje, né? Tem inclusive o selo do Procon, né? Fica bem visível para que o consumidor ele saiba ainda mais dos seus direitos. Eu aproveito para te fazer uma pergunta que eu vou fazer para o Lucas depois. É importante, além vocês têm um trabalho integrado, é muito importante fortalecer o trabalho do Procon, né? De instituições como essa, porque aí dessa forma todos saem ganhando, né? Tanto lojistas, que vão vender de uma forma mais transparente, e principalmente o consumidor. É importante fortalecer essas instituições. Com certeza, o Procon é um órgão importantíssimo nessa relação cliente-loja, né? A gente visita lojas através dos nossos funcionários, verifica realmente se o selo com o telefone está lá, verifica se tem o código do consumidor. Você sabe, Dani, que isso é obrigatório por lei, ter um código consumidor à vista, né? Além de outras leis que são obrigatórias e que as pessoas têm justamente ali no caixa, né? Você tem que ter os selos do Procon, enfim, tudo isso. A gente verifica isso, orienta, e nós temos também, se precisar do código do consumidor, nós temos lá o livretinho com todo esse código. Então a gente faz essa orientação. E claro, o Procon é importantíssimo, porque a gente vê quando o Procon entra no assunto, normalmente a coisa resolve sem precisar ir para uma esfera jurídica. Isso é muito bom, economiza tanto da empresa quanto do consumidor, dor de cabeça, etc. E a gente nota também que as reclamações, pelo menos na associação comercial, têm diminuído. As empresas têm entrado no ritmo de atender bem o consumidor, sabendo que se não atender, elas vão ter problema. As empresas eletrônicas também. Sim, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem mais canais para atender a população, né? Lucas, eu vou, então, fazer essa pergunta novamente também para você, né? A importância da gente fortalecer essas instituições como o Procon, por exemplo, né? Perfeito. O Procon, ele é um órgão justamente do Poder Executivo para dirimir os litígios entre pessoas e fornecedores e prestadores de serviço, justamente para evitar uma judicialização. Então, como foi dito, isso economiza tempo e dinheiro para o lojista, assim como para o consumidor. E vale lembrar também que, para uma ação judicial, é imprescindível você tentar esses meios extrajudiciais para ingressar com uma ação. Isso tornaria a pessoa ausente de motivação para a ação, que é justamente isso: tentar todas as formas possíveis de resolver a situação sem o poder judiciário. Então, assim como advogado também, sempre oriento as pessoas. Primeiramente, primeiro passo, entre em contato com o lojista ou vendedor. Posteriormente, não sendo resolvida a situação, procure o Procon para resolver a situação. E não havendo uma conciliação, dessa forma é possível cogitar a propositura de uma ação judicial, justamente porque é necessário, né, tentar as pessoas resolverem entre si a situação para que não seja invocado o poder judiciário, que isso também envolve muitos custos também, né, para a população, porque a população também paga o poder judiciário, os juízes. Então é economia não só para cada um individualmente, quanto para a sociedade. Justamente essa tentativa de resolução entre as pessoas. Sim, sem dúvida. Bom, agora a gente vai chamar a repórter Tamires Vick, que ela continua com o economista Guaraci, né, Tami? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Diálogos.
Perfeito, Dani, estamos de volta. E agora eu tenho mais informações para vocês. O professor Guaraci continua aqui comigo. E, Guaraci, você tem mais algumas dicas para o consumidor, né, nesse momento, né, em caso de problemas com algum produto, com alguma empresa, tem um jeito que às vezes é mais fácil de recorrer, né, para resolver algum problema. Sim, se a gente pensar no pós-venda, né, em que defeitos acontecem, problemas acontecem, nós temos, como foi falado, o PROCON, e existe também plataformas que estão à disposição, né? Consumidor.gov ajuda muito, que é do governo federal, fácil acesso, é eletrônico, e nós temos a possibilidade de fazer de uma outra forma, que é pela reputação. Então, alguns sites, né, aqui não fazendo propaganda, mas, né, como Reclame Aqui, ele tem a capacidade de agilizar algumas demandas que não seriam fáceis de resolver, porque essa informação vai ficar disponível para todos que quiserem comprar daquela empresa. Então, são canais que agilizam o processo. E uma dica, como ele falou, né, o diretor do PROCON, que as concessionárias são umas grandes demandantes, agências reguladoras são canais potentes para resolver esse tipo de problema. Tá? Tem um problema com uma empresa de telefonia, a Anatel faz a reclamação, sempre negocie com os fornecedores de forma escrita, para ter comprovação, e-mail, chat, que você tira cópia. E isso você consegue fazer uma reclamação formal e eles vão ser notificados, terão prazos curtíssimos para resolver o seu problema. Então, agências regulatórias são um bom caminho. Tá certo, dicas muito importantes. Professor Guaraci, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi uma honra ter recebido você aqui. O prazer é todo meu. Conte comigo. Tá certo, muito obrigada. E agora a gente volta então para o estúdio. Dani, essas são as informações e a gente volta numa próxima. Tá aí, então, sejam sempre muito bem-vindos. Agradeça ao Guaraci. Obrigada a você também, viu, Tami? Voltem sempre. Vou voltar com o Lucas. Lucas, o Guaraci até reforçou a questão de, né, ter comprovantes, porque isso é muito importante na hora de você registrar uma reclamação também, seja para falar inicialmente com o lojista, ou também ir até o PROCON, ou o que a gente não espera, né, numa futura batalha judicial também. É importante, então, ter provas, né? E aí eu já aproveito e te faço uma pergunta. As compras online, a gente sabe que estão na moda, cresceram muito e não tem como fugir disso, né? Quem não é muito da área digital tem de se adaptar, e até porque muitas vezes é mais em conta e tudo mais, né? Uma série de benefícios. Como que está a nossa legislação? Ainda é muito burocrático para conseguir sanar, no caso de uma compra online ou não? É bem semelhante à compra física? Como que a gente está em termos de evolução? Isso a nível Brasil, né? Em termos de sistema para isso? Perfeito. As compras online, elas são privilegiadas aos consumidores justamente pelo direito de arrependimento. Os consumidores têm 7 dias, 5 dias úteis, né, para exercer o seu direito de arrependimento. Dessa forma, considerando que quando a pessoa faz uma compra online ou por telefone, a pessoa ela não está num estabelecimento físico, ela não está tendo contato, né, um contato empírico com o objeto, o produto, e dessa forma torna o consumidor ausente de informações necessárias para realizar a compra. Para sanar essa dificuldade e facilitar as transações comerciais de forma remota, o Código de Defesa do Consumidor determina, então, essa semana para exercer o direito de arrependimento. Exercendo esse direito, a pessoa pode simplesmente devolver o produto e ter o seu dinheiro ressarcido. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não é estático, né, porque ele foi criado em 1990 e ele acompanha o movimento tecnológico, justamente por conta disso, porque o consumidor, ele consome conforme o tempo. As formas de transação, se são líquidas, né, elas se desenvolvem, então é de extrema importância a norma acompanhar essa evolução, acompanhar esse crescimento tecnológico. Então,
E quanto às provas, o direito do consumidor torna o consumidor hipossuficiente na relação e, por conta disso, ele tem a inversão do ônus da prova. Porque no Código Civil e no processo civil, quem quer postular um direito tem que provar o seu direito constitutivo. Então, a pessoa tem que juntar provas, tem que juntar documentos, né, da transação, do fato concreto. No Código de Defesa do Consumidor, a pessoa transfere esse ônus probatório para a empresa. Mas é óbvio, o consumidor precisa ter elementos básicos para comprovar o fato, tá? Como uma tela de pedido realizado, um e-mail recebido sobre o serviço ou produto, confirmando, né? Assim mesmo como comprovante de pagamento do cartão ou recibo de boleto, né, pago. Justamente precisa de algumas provas iniciais para que o juiz entenda, né, que há um fato constitutivo. Agora, como o consumidor é uma pessoa hipossuficiente na relação, ela não precisa ter toda a robustez de provas para comprovar o seu direito. Sim. E, Melo, outro problema também que a gente enfrenta ainda mais com o advento das tecnologias, das mídias digitais também, o que facilitou é a questão das fraudes e golpes, né, que os criminosos eles estão cada vez mais modernos também, se modernizando, se aprimorando. E como que vocês lidam com isso? Qual que é o aviso, né, de vocês para lojistas? O que vocês também falam para os clientes nesse sentido? Olha, Dani, para você ter uma ideia, o próprio professor Guaraci, que aparece aqui no nosso programa, fez agora esses dias uma palestra na CI para os nossos lojistas sobre todos esses cuidados. Mas eu vou adiantar. Se você, por exemplo, trabalha vai comprar num site famoso, num site importante, que a gente sabe que tem sites de lojas grandes e tal, primeiro confirme se aquele site é daquela loja, porque eles estão falsificando sites, né? Segundo, desconfie, não tem almoço de graça. O ditado fala isso. Preço barato demais é golpe. Não existe isso na praça. Então, se você está comprando... Por exemplo, esses dias a gente está fazendo uma pesquisa sobre preço de ovo de Páscoa e barra de chocolate. Você não acredita. Os preços de R$27, R$25, e tinha uma lá exatamente do mesmo tamanho, 165 gramas, por R$8,90. Quer dizer, então, tem coisa errada, né? Então, não compra. Outra coisa, pague dentro do link, pague com o cartão, né? É melhor... Eu sugiro não pagar por Pix, porque quando você paga com Pix, você transfere, não tem retorno o dinheiro. Com o cartão você pode bloquear ainda na operadora. Então, são algumas medidas. E nunca pague fora do site. Por exemplo, quando você começa um diálogo com um vendedor de um site, né, de algum produto, ele fala assim, olha, tudo bem, mas eu vou te dar um desconto fora do site, eu vou te mandar um link para pagar. Não faça isso. Por quê? Os grandes sites de compra, eles garantem para você a devolução do dinheiro, eles garantem os direitos do consumidor, né? Eles garantem a entrega do produto, eles garantem a devolução do produto. Então, pense duas vezes, não precisa comprar naquela hora. Consulte, se você tem dúvida, consulte alguém que entende um pouquinho mais, né, na área de sistemas e de páginas da web, para você ter certeza que aquele site é de uma grande loja ou confiável, né? Isso. Se aquele site, ele realmente, você vai poder pagar ali dentro, tá? E evite um pouco, hoje em dia já tem essa modalidade, mas evite um pouco o Pix ou pagar no boleto, porque esse dinheiro vai embora. Agora, inclusive, boletos, se você pagar de manhã, à tarde já está compensado. Não tem mais aquele negócio de 24 horas. Então, você pagando no cartão, você ainda tem uma condição de poder cancelar, mesmo que você tenha errado.
Então, são cuidados que a gente faz, a Associação Comercial sempre faz esse tipo de palestra como essa que teve agora esses dias. É importante essa educação, né? E Melo, você comentou sobre os preços abusivos da Páscoa, a ACI, né, fiscalizando sempre, principalmente datas comemorativas. Tem alguma que vocês acabam tendo mais dor de cabeça em termos de preços nas alturas, mesmo que os comerciantes acabam abusando um pouco? Ah, sim. Por exemplo, né? A questão do... Você tem coisas que você pode comprar que são uma geladeira. Geladeira é um produto fixo, um modelo fixo e tal, então dá para você comparar. Agora, quando você entra em roupas, perfumes, né, cosméticos, tem muita coisa falsificada, por exemplo, sabe? Então, a gente tem essa dor de cabeça porque o consumidor ele não sente ali o perfume, se ele é bom ou se a roupa, o tecido é bom. Então, tomar muito cuidado nessas coisas que não são produzidas em massa. Eu digo, que não tem marca, né? Ou que tem marca, mas que você não pode conferir na hora. E isso é importante. E aí... Então, eu sugiro que você vá na loja aqui, né? Na loja do centro da cidade ou na loja do bairro, porque aí você sente o produto. Produtos já manufaturados, não tem problema. Esses vão, se chegarem com problema ou se não chegarem aquela marca, vão ser devolvidos. Mas esses produtos mais difíceis, é melhor você ir na loja física para fazer a compra do que ficar confiando. Porque dentro dos próprios sites, os vendedores que estão naquele site são autorizados, podem fazer uma má venda para você, né? Então, claro, você depois vai entrar no site do Reclame Aqui, como falou o professor, ou você vai poder tomar outras medidas, mas você já perdeu dinheiro e já perdeu o produto. Então, tome muito cuidado. Produtos manufaturados, sim, comércio eletrônico. E a gente tem dor de cabeça nesse ponto, né? Produtos assim que você não pode medir e aí a pessoa compra e dá problema. É isso. Bom, vou voltar com o Lucas. Lucas, a gente está aqui encaminhando para os minutos finais do Diálogos. Queria que você, então, deixasse uma mensagem final para a gente. Eu acho que o que fica, né, é procurar informação, se for o caso, procura uma assistência jurídica, procura o PROCON, tente resolver primeiro com a empresa, mas no caso de dúvida, se tem alguma informação que você, de repente, fique inseguro, procurar ajuda mesmo, né? Alguém que entenda mais sobre o assunto. Perfeito, Daniela. Quando a pessoa, o consumidor, se sente lesado ou ter algum produto defeituoso, é essencial ele buscar a reparação sobre esse dano, né? Sobre esse defeito. Isso não apenas justifica para ele mesmo, mas também tem um contexto social nessa situação, justamente porque caso ele tenha problema com isso, o próximo também pode ter. Então, você acionar o PROCON, acionar até mesmo a justiça, são formas sociais de construção de uma sociedade mais justa e igualitária para os serviços de consumo. Caso a pessoa, né, tenha algum tipo de problema, tenha alguma dúvida, é essencial ela buscar algum advogado ou algum auxílio jurídico, né? O TJ daqui de São Paulo, aqui de São José, ele tem, né, o Juizado Especial Cível, eles também têm a assessoria gratuita. Então, para quem não tem meios de pagar, né, por um advogado ou por alguma assessoria, há formas gratuitas de buscar isso. Porque justamente o direito ele é garantido a todos, né? Independente de ter poder aquisitivo ou não. Então, é essencial o consumidor buscar a justiça e melhorar a sociedade com isso. Sim, tá certo. Lucas, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, dividir o seu conhecimento aqui conosco no Diálogos. Até a próxima. Melo, quero te agradecer também. Obrigada por participar aqui com a gente, por falar um pouquinho da realidade aqui de São José, da ACI, e volte sempre. Obrigado. A ACI está aberta, fica aqui na rua Francisco Paz 56, pertinho aqui, né? E eu acho que nós estamos sempre abertos, tanto para o consumidor que tenha dúvida, temos plantão lá, quanto para as pessoas, os lojistas também, inclusive os que não são associados. Tá aí, então, recado dado.
Então, informe-se para exercer seus direitos, garantindo uma compra mais justa e segura, viu, gente? O Diálogos fica por aqui, vocês podem nos acompanhar, inclusive este programa na íntegra, para quem perdeu, né? No youtube.com/tvcâmarasjc, também pelos canais 12.3, que é o canal aberto, 7 da NET e também o 9 da Vivo. Não tem desculpa para não assistir a TV Câmara, viu? Tem opções de sobra. E vocês podem também acompanhar os nossos bastidores, sugerirem pautas, tanto para o Diálogos quanto para os demais programas da casa, no nosso Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem estaremos de volta, quarta-feira, a partir das 4 horas, ao vivo, viu? Até mais!